Namaskar! Sejam bem-vindos a mais uma prática e uma conversa sobre Yoga Terapia. Eu sou Matheus Rocha e vou conduzir vocês nessa conversa sobre o assunto muito importante que é a rejeição. A rejeição, dentro desse universo do Yoga Terapia e do Reiki, que são os meus lugares de fala, estão intimamente, diretamente ligados a nossas relações pessoais. E aqui eu quero que fique claro que a nossa criança interior, ela é compreendida não literalmente como uma criança. O Mateuzinho pequeno, com 7, 5, 6 anos, primeira infância, não é, mas pode ser que seja como o principal ponto. Mas a criança interior são as nossas emoções imaturas. Por que eu já comecei logo falando da criança interior? Porque quando a gente fala de subconsciente e inconsciente dentro desse meu lugar de fala do yoga e do reiki, a gente compreende que essas camadas mentais são onde a criança interior se encontra, onde ela mora. Então, quando a gente fala aí, por exemplo, nesse universo da cocriação, dos pensamentos positivos, desse livro O Segredo, a gente está falando muito de subconsciente, né? E o subconsciente, então, ele se relaciona dentro desse universo do yoga a essa fala que eu tive, que é da criança, então, é o subconsciente, são essas emoções e sentimentos imaturos. E por que eu estou falando isso? Porque a rejeição é um sentimento que ela pode acontecer, né, chegar à nossa vida por meio de ações, hábitos dos nossos externos, né? Das pessoas que estão principalmente as mais próximas, mas não necessariamente. Acontece que as mais próximas eu tenho uma relação, então eu tenho uma expectativa, tenho uma sensação ali mais próxima, né? Se eu me sentir rejeitado por uma pessoa que eu nunca vi na vida, provavelmente eu não vou ter a rejeição no mesmo grau de intensidade de uma pessoa que eu amo. É lógico que essa pessoa que pode ter feito o ato de rejeição, que eu não conheço, se for um chefe, um possível chefe, e aí então também tem esse lugar, porque existe, no caso, essa expectativa. Quando a gente fala de expectativa, é uma outra história. Dentro do yoga, a gente tenta não ter, lidar, nutrir a expectativa. Isso é uma outra conversa que nós vamos ter também. Mas sobre a rejeição. Quando ela acontece, então, o que acontece? Como que ela vibra dentro do nosso processo? A rejeição lida com o quarto chakra a princípio. Todos eles estão ligados, tem explicação para todos os chakras no aspecto da rejeição. O quarto chakra é o chakra que liga as nossas emoções espontâneas. Então imagina que às vezes eu estou em uma possibilidade de um relacionamento. Ou quando eu sou criança, eu fiz alguma coisa, quero mostrar para minha mãe, para o meu pai, para os meus amiguinhos, para as pessoas que são mais próximas. E quando eu mostro, eu recebo uma rejeição. Aquilo que eu fiz não foi legal, aquilo que eu fiz não foi bonito, aquilo que eu fiz não foi valorizado pelo olhar do outro, não da forma como eu esperava, que é a expectativa. E a expectativa, de novo, está entrando na história, né? A gente vai ter um momento só para falar da expectativa. Mas quando eu entro, então, nesse lugar de me colocar à prova, mesmo que de uma forma inconsciente, né? Uma vez que eu vou entregar um afeto. Ei, que bom te ver, me dá um abraço. E a pessoa não quer o abraço. De que forma eu posso trazer esse sentimento da rejeição para o meu corpo? E aqui a gente vai falar de uma forma cumulativa. Porque às vezes essa criança interior, em algum momento, lá literalmente na infância, ela passou por um processo de rejeição que provavelmente tem a ver com as pessoas mais próximas. E aqui eu não estou falando também de um outro sentimento que é a culpa, ok? Então passamos pelo momento de rejeição. Essa energia ela começa a sensibilizar o meu quarto chakra, a sensibilizar o meu sexto chakra, a sensibilizar o meu terceiro e cada um por si. Por que eu estou falando isso? Quarto chakra, emoção espontânea. Às vezes a rejeição, quando ela vem no campo do consciente, por exemplo, opa, a pessoa não gostou do que eu fiz. Eu estava entregando o máximo, o meu melhor e recebi um não. Mexe com o meu sentimento emocional ali, né, no espontâneo. Me dá uma tristeza, me dá um sentimento de frustração, enfim. Quarto chakra. De uma outra forma, o terceiro,
de gestão das emoções. Aconteceu na hora, me deu vontade de até mesmo sair chorando, ter uma emoção explosiva, brigar. Por que que aconteceu? Por que está falando assim comigo? Que é o fogo. Pode ser também, como eu disse, o sexto, que é um processo mental. Aí você começa a ficar remoendo, pensando aquilo ali o dia inteiro, e aí, de forma até às vezes para o inconsciente, quando você capta aquilo, não processa, não digere, não sente, mas você captou de uma maneira subliminar e aquele sentimento fica gravado. Quando ele fica gravado, isso é uma criança interior. E essa criança interior, então, ela vai aparecer, surgir em algum momento que tenha similaridade ao que aconteceu. Que então é o que a gente fala, né? A criança volta. E como é o subconsciente, ela vai te mostrar, o seu inconsciente, ela vai te falar como agir. Já que você teve uma rejeição, evita de ter rejeição. A partir de hoje, como forma de proteção, essa criança vai evitar, vai ter fuga, vai fugir, não vai querer se envolver. Olha, quando eu estava começando um relacionamento, tive um primeiro sinal sutil, imperceptível no campo do consciente, daquela rejeição, cai fora. Então, eu não consigo me relacionar, porque eu estou vivendo ainda no padrão da criança ferida da rejeição. Como que a gente trabalha isso tudo? Existem várias técnicas? Existem. A psicoterapia, super mega indico. Existem outras técnicas? Sim, aqui eu vou falar daqui, eu posso dizer que é o yoga terapia e o reiki. Por que que eu afirmei o yoga terapia? Porque praticar yoga só simplesmente não diminuindo como asana, movimento físico, vai aliviar o que você está sentindo espontaneamente. Deu um sentimento de frustração? Vai correr, você vai voltar melhor. E tá certo? Tá certo. Tá maravilhoso? Tá maravilhoso. O processo terapêutico é mais intenso, que às vezes ele vai lidar, às vezes não, ele vai lidar com a luz e com a sombra. A parte prazerosa é o alívio que você vai sentir quando você faz, mas ele também vai acessar memórias daquela criança ferida, mesmo que você não lembre de forma consciente, mas você vai trabalhar no processo da consciência e da emoção para ressignificar aquilo tudo. E por esse motivo, aqueles canais energéticos, aqueles chakras envolvidos, vão auxiliar no seu processo de desenvolvimento pessoal. Então, hoje eu quero falar sobre o quarto chakra. A rejeição é um processo que eu posso falar de todos, literalmente todos os chakras. Mas hoje eu quero falar do quarto. Por quê? Porque talvez seja a mais expressiva para todos nós. Então, o quarto chakra, ele está ligado às emoções espontâneas. Tem uma cadeira aqui que eu vou mostrar de forma acessível ao movimento que eu vou mostrar que eu vou passar para vocês. Ele é o seguinte: quando a gente faz essa postura, a gente então vai sentar numa cadeira, de preferência uma cadeira que tenha as perninhas assim como a minha, que dê para eu passar os braços por cima do encosto. Então eu vou segurar os braços por trás. Repara que eu abraço literalmente, né, seguro as pernas da cadeira. E eu vou tentar ficar com as minhas pernas fechadinhas. Posso abrir? Posso, mas eu quero trabalhar assim para ter mais estabilidade no quadril. Então, eu vou sentar na cadeira, encostar no fundinho, segurar. Se eu quiser aliviar, eu jogo o quadril para frente. Se eu quiser forçar um pouco mais, jogo para trás. Abro o peitoral, fechando as escápulas, fechando as costas. Repara que eu não deixo meus ombros fechados, caídos para frente. Eu abro e seguro as pernas da cadeira. Relaxo a cabeça para trás e respiro fundo. Vou descendo os braços até eu conseguir abrir mais o peitoral. Contraio um pouco meu abdômen e respiro. Fico nessa posição por uns 10 segundos. Volto, respiro, me conecto ao que eu senti. Soltando o ar, mais uma vez eu faço novamente. Então, solto o ar, sempre pelas narinas. Volto e respiro. Mateus, eu faço somente essas 2 vezes? Não, você pode fazer mais vezes.
Posso fazer quantas vezes na semana? Pode repetir mais vezes. Se você estiver passando por esse processo, se esse processo de trabalhar a sua criança interior, rejeição, faça essa postura sempre. A não ser que você tenha de fato, é importante passar por um processo médico também. Se você às vezes tem hérnia de disco, esse movimento vai ter que ser novamente adaptado. Às vezes, simplesmente fazer isso aqui já ajuda a liberar esses canais energéticos e potencializar o seu processo racional terapêutico. Então, gente, essa prática, é lógico que às vezes, a minha prática pessoal, eu sempre coloco posturas que envolvem a abertura do peitoral. Então, eu não faço somente um movimento, às vezes eu faço 4, 5. No aplicativo eu mostro as aulas completas e prontas, específicas para um tema. Então, a parte teórica é essa. Espero que vocês gostem e curtam, compartilhem, faça isso. Vamos aumentar, vamos expandir esses conhecimentos do yoga terapia, tá bom? Namaskar.